Olá, estamos de volta. Essa é a Escola Dominical da Reconciliação, Catedral da Reconciliação, Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Estamos estudando o Antigo Testamento, o segundo módulo do Antigo Testamento, e mais especificamente no trecho que trata dos profetas menores. Estamos fazendo hoje o estudo do livro de Amós. A aula que está proposta na revista que a igreja adota como revista da Escola Bíblica Dominical. Esse profeta é um profeta que nasceu no Reino do Sul, mas que Deus o envia para profetizar no Reino do Norte, em Israel. Vejamos o seguinte: Amós nos traz um alerta, E ele se dirige a Israel para profetizar, com um foco na preocupação social que ele tinha. Amós alerta para nós hoje que nós temos que estar atento às questões de justiça social. Precisamos orar pela nossa nação. Essa é uma ação que nós temos que ter em mente e que depende só de nós, que somos crédulos, que confessamos fé em Jesus Cristo, fé no governo de Deus, no governo universal de Deus, que Ele possa dirigir nossa nação. E é sob esse aspecto que nós vamos ver essa aula de hoje. Nós cristãos, que estamos aqui no ano de 2021 depois de Cristo, podemos tirar uma mensagem preciosa desse livro, porque esse profeta se dirige a um povo antes do nascimento do Senhor Jesus, antes do exílio, mas tudo isso estava prestes a acontecer. E nós precisamos hoje olhar para esse livro como um alerta também a cada um de nós, que temos um dever social, um dever de exercer o amor cristão, de exercer compaixão, misericórdia, para com todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que não têm acesso a condições mínimas de vida. Não podemos apenas nos penalizar. É importante que façamos, mas é importante que a gente tome ação, primeiro orando pela nossa nação, depois entendendo que o alerta que Amós trazia para esse povo ecoa até os dias de hoje, porque nas Escrituras Sagradas o termo justiça clama desde que Caim assassinou Abel e vai até Apocalipse, quando todas as lágrimas serão enxugadas. Então essa linha nós não podemos perder de vista. Então esse profeta, ele vem, a Bíblia diz o seguinte, que ele nasceu em Tecoa, perto de Belém. Então ele vem do Reino do Sul, onde ele nasceu, onde ele vivia. Ele era um homem do campo, ele era um pecuarista. Ele se identifica, ele é identificado na Bíblia, no seu livro, como um pastor, como um homem que tratava com animais, pastoreava animais. E esse termo pastor no hebraico é para aquele que dirigia grandes rebanhos de ovelha, trabalhava com lã, mas ele também diz que colhia frutos da região. Então esse homem tinha uma ligação forte com o campo e com a atividade agropecuária. Mas ele não era simplesmente um pastor que servia cuidando de ovelhas. Ele era um homem profissional
do campo. Ele não era apenas um servo que era empregado. Ele era um homem que detinha rebanho. Ele era um homem que negociava nesse meio, né? Ele era como se fosse hoje um fazendeiro que tinha grandes rebanhos, e há relatos que entendem que pode ser que esse homem tinha o hábito de ir a Israel, no norte, negociar, ou mesmo atrás de pastos, né? Podia ir além da fronteira, ou podia fazer viagens com o rebanho no intuito de exercer o seu ofício. E é aí onde Deus o chama, né? E esse livro, ele traz um alvo, né? Um alvo que é levar uma mensagem contundente, levar uma mensagem de um anúncio de um julgamento iminente. Então vejamos o seguinte, é um oráculo profético de condenação. Esse profeta, ele vai se dirigir ao povo, ao sacerdote e ao soberano. Então, é uma mensagem completa. Ela não exime absolutamente ninguém dessa responsabilidade. E ele vai confrontar todos. Vejamos que o versículo-chave está no capítulo 5, o verso 22, que diz assim: e ainda que me ofereças holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Olha, o versículo está já sinalizando como um alerta. Esse é um profeta que vem trazer uma mensagem, um oráculo de condenação. Então, vejamos. A palavra-chave seria juízo de Deus. Se olharmos para esse livro com a ideia de esboço, que é a ideia que nós voltamos a ter quando seguimos na íntegra a aula proposta pela revista, a revista nos traz, aqueles que têm a revista podem consultá-la nesse momento e verá o seguinte, que há um esboço para esse livro proposto como que o livro tem profecias de julgamento, por isso que eu digo que é um oráculo de condenação. E esse juízo, né, esse julgamento vindouro sobre as nações, ele vai citar as nações. Mas por fim citará Israel, também com o mesmo propósito, de alertar de um juízo próximo, vindouro. Tem um trecho onde ele prega, né, são sermões, que vai do capítulo 3 ao 6, e no final do livro você encontrará visões que são dadas a esse profeta. E essas visões vão do capítulo 7 até o 9, encerrando o livro. Então Amós, ele profetiza, prega e tem visões. Essa é uma forma que podemos sintetizar esse livro numa sentença, e a revista propõe uma sentença, e para ser fiel à revista, eu vou ler a sentença para vocês, que diz assim: Amós profetiza, prega e tem visões a respeito de quão longe o povo de Israel estava de Deus e como Deus iria discipliná-lo. Então veja que não há margem para se entender diferente. Deus iria disciplinar Israel. Como nós sabemos, o destino que teve o Reino do Norte, nós entendemos que esse profeta estava dizendo a eles exatamente o que ia acontecer.
havia um juízo de condenação iminente, porque o povo estava distante de Deus. Vejamos o seguinte: quando Amós prega para as nações, Amós declara que não era discípulo profissional. Ele não vinha como discípulo de nenhum profeta. Pregava porque Deus o havia chamado. Lá no capítulo 7 ele vai descrever isso, no momento onde ele vai confrontar um sacerdote que vai estar lá no Reino do Norte, em Betel. Mas aqui, propriamente, nós estamos vendo o trecho inicial que diz assim que ele era boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o que significa isso? Ele não era um peão, mas um homem que tinha um rebanho, ou vários rebanhos, né? Ele era um homem de negócio de sua época, né? Ele era um pequeno empresário, ou talvez médio empresário para nós hoje, do ramo da pecuária e da lã, né? Porque quem tinha rebanhos nessa época, um dos comércios era a lã das ovelhas. E por isso que há comentaristas que entendem que um dos ofícios de Amós podia ser exatamente comercializar a lã, não só na sua região, como também no Reino do Norte. E aí, numa dessas idas, Deus o levanta para levar uma mensagem de alerta a todos aqueles que estavam em Betel. Então, vejamos o seguinte: esse profeta ele deixa a sua profissão e sua terra para cumprir um chamado. Deus deu uma missão a ele e ele larga tudo. E ele vai profetizar em Betel. Então, nascido em Judá, lá nessa cidade perto de Belém, né? Diz que é uma cidade chamada Tecoa, né? E ele sai e vai para Betel profetizar. Era um homem comum, mas ele vai com uma missão específica. Ele vai confrontar a injustiça que havia nessa época, profetizando em uma terra que não era dele. Ele era um estranho profetizando nessa terra, né? Mas era um homem firme, de firmes convicções. Não tinha a menor dúvida do que estava falando. Porque Deus aqui estava usando a boca desse profeta. Esse profeta era a boca de Deus, né? Mas acontece o seguinte: como ele vai para Betel, e aonde ele se revela que Deus é que tinha chamado ele, que ele não era um profeta, nem era discípulo de profeta, não era de família de sacerdote, ele simplesmente era um homem do campo que Deus levanta, comissiona e envia. E esse homem é confrontado por um sacerdote em Betel, e esse sacerdote estava num templo onde havia um culto muito mais a serviço da corte, do rei governante, do monarca, do que do rei do universo. Esse povo estava preocupado, e esse sacerdote principalmente, em agradar o rei. Então ele está tão fora, ele está tão alheio à sua real missão como sacerdote, que ele confronta Amós, achando que Amós queria era dinheiro, porque talvez ele fizesse o seu ofício em troca de alguma coisa. Ele confunde, e lá no capítulo 7 ele vai dizer a Amós que ele fosse pregar em Judá, onde ele ganhava o pão. E Amós diz a ele: eu não sou profeta com esse intuito. Eu fui chamado por Deus, eu fui levantado por Deus. Então, é nesse confronto que vai ter já mais perto do fim do livro, que Amós confronta esse sacerdote. E esse debate, né,
de Amós e Amazias, que era o sacerdote em Betel, é um alerta para nós. A quem estamos ouvindo? Precisamos ouvir a homens que têm compromisso com o Senhor. Compromisso de pregar a mensagem de Deus. Sem estar preocupado com aprovação, com autopromoção, com resultados, com público. Homens que estão preocupados em entregar uma mensagem sem comprometer o Evangelho. Que levem uma mensagem pura e simples, não em troca de benefícios. Então vejamos. É aí onde ele se torna um profeta contra a religião. Porque, mais do que outro profeta, ele vem chamar atenção contra a injustiça social no reino que devia ser um exemplo para todas as nações. Israel tinha que ser exemplo. Deus elege esse povo para ser exemplo. Mas Deus também, através de Amós, quando exerce essa mensagem de julgamento sobre as nações, é também uma forma de mostrar que Deus é um Deus soberano sobre toda a terra, não só sobre Israel. Embora as nações pagãs, cada um tivesse seus deuses e suas adorações pagãs, Deus vai provar que é Ele quem domina e quem julga todas as nações. Mas especificamente aqui, ele estava alertando ao povo que ele escolheu para ser um modelo, para brilhar sobre as nações, que estava pior que elas. Aderiu totalmente àquela forma de culto pagão. Então vamos lá. Então o fato de a cruzada desse profeta ter acontecido em Betel, centro do culto idólatra de Israel, é significativa. A revista traz o texto que está em Amós 3,14. Os centros de justiça contra os pobres são locais de práticas idólatras. Como pode? Veja que inversão. Quando a gente vê a expressão por 3 transgressões e por 4, indica um grande número, porque isso pode estar descrevendo a totalidade, né, a integridade, ou seja, é totalmente corrompido e errado, não é? Então, ele vê o seguinte, ele vê o pecado das nações. Dentre essas nações que chegavam ao limite das transgressões, por isso que ele fala desse 3 e 4 dá 7, que também pode estar descrevendo essa noção de completude, né? Então, é o limite das transgressões toleráveis, ou seja, esgotou. E no meio delas estava o povo que devia ser diferente. Israel estava no meio dessas nações. E que pior que isso, além de estar pior que elas, tinha abandonado o seu Deus. Estava muito distante do seu Deus. Então é nesse contexto que Amós vem trazer a todos nós esse conteúdo. E nós veremos que daqui por diante há uma colocação de Deus contra Israel. A mensagem profética de Amós, Deus concede ao profeta 5 visões que expressam o caráter do seu julgamento sobre Israel por meio de analogias. A gente vai ver a misericórdia, quando se vê as visões dos gafanhotos e do fogo, porque Amós, quando vê essas visões, ele ora e intercede pelo povo. Depois vem a justiça, com a terceira visão, a visão do prumo. Mas aí, daí por diante, Deus já, de uma forma muito pessoal, vai a Amós, chama pelo nome, mostra que é amigo de Amós, que está preocupado com ele. Mas depois vem a iminência, né? Os frutos maduros, e depois a inevitável ação de Deus
julgando seu povo. Sigamos, irmãos. Então, uma vez que a mensagem profética de Amós traz 5 visões que Deus concede a ele. Misericórdia, não é? As primeiras visões. Se a gente parar e refletir sobre isso, veremos que Deus está preocupado em tratar esse profeta, porque há um momento, né, a gente tem que ver assim, a visão dos gafanhotos e a visão do fogo. O que é devorado é a porção do povo, porque diz que é depois da seródia. Então, é logo após o tributo, porque era separada a porção do produto do campo, né? Esse povo era um povo que se sustentava da terra. Por isso que nós temos que entender, eu tenho dito durante todas essas aulas, que no Antigo Testamento a terra é o favor de Deus, é o símbolo do favor de Deus. Porque esse povo é retirado de uma terra estranha, onde vivia escravo, é liberto, né? Há uma mensagem também de redenção em Êxodo, onde ele é liberto dessa terra, no estilo de vida, tem vários simbolismos nisso. Esse povo é retirado por Deus, é resgatado, é conduzido, ensinado para tomar posse de uma terra. Então, a terra no Antigo Testamento é o favor de Deus. O que esse povo vai perder no exílio é o favor de Deus. Eles são dispersos, eles perdem o favor de Deus. Quando eles perdem a terra, eles perdem o favor de Deus. Isso tem que ficar claro para a gente. Há uma dimensão espiritual em tudo isso que vai ter que fazer sentido para mim e para você, para a gente entender o que estava acontecendo com esse povo. Eles perdem. Entenda que da terra eles tiravam não só o alimento e o sustento, não era só a base econômica, era a base de adoração. O templo não podia existir se a terra não tivesse, porque o templo, o ofício do sacerdote, era queimar incenso, era fazer ofertas, era receber as ofertas para serem queimadas, né? E era do fruto da terra que também vivia o sacerdote, porque era uma porção de tudo que era trazido ao templo, que desse produto o sacerdote também se sustentava. Então tudo vem da terra. Quando Deus abala a terra e fala através de um homem que vinha de uma atividade tão ligada à terra, é para que ela faça muito sentido do que está acontecendo. E nós precisamos tirar a lição desse livro, entendendo que o que Deus estava querendo dizer a eles era o seguinte: sou eu, o Deus que libertou, o Deus que elegeu, o Deus que libertou, é o mesmo Deus que vai disciplinar, que vai julgar, mas também vai restaurar. Então, nada, absolutamente nada, estava fugindo ao controle do Senhor. Vejamos o seguinte. Terceira visão, o prumo. Amós já tinha clamado. Há um trecho na Bíblia, se vocês forem ler o livro, como eu disse a vocês, o que a gente dá nessa aula, principalmente no modelo, quando a gente volta para a revista, dando a visão panorâmica, contextualizada, é para que vocês, durante a semana, leiam o livro e tenham intimidade com o trecho das Escrituras, e vocês verão que Amós vai dizer: Israel é pequeno, ele não aguenta, Senhor, o que vai ser de Israel? E Deus se compadece. Então, há uma mensagem nas primeiras visões de misericórdia, mas vem uma de justiça. E como eu gosto muito, a bênção que é ter nosso bispo, né, nos conduzindo, nos ensinando, ele que além de um pastor maravilhoso, bendito, tem sido um professor, um mestre, né? E ele nos diz que justiça na Bíblia é retidão. Então, esse símbolo faz todo sentido, porque aqui Deus vai pessoalmente a Amós. E ele vai dizer a Amós: o que vês, Amós? Ele chama pelo nome. Veja, há uma preocupação
com Deus para que Amós não se constranja tanto com aquilo, para que ele entenda o que está acontecendo. E Deus diz: o que vês, Amós? E ele vai dizer o seguinte: há uma visão de um muro, não é? E Deus está com um prumo. Ora, o que é um muro? É um construtor que faz um muro e bota o prumo é para ver se o muro está reto. Porque um muro que não está reto, ele vai cair. Né? Ele nem vai se prestar para o que ele foi pensado, projetado, né? E ele ainda mais, ele vai ser um risco. Porque se ele desmoronar, ele não cumpre sua função e põe as pessoas em risco. Então, o que é que um construtor faria ao entender que o muro que ele está construindo está torto, está fora do prumo? Qual é o destino desse muro? É um dia desabar. Então, o construtor, quando vê que o muro está sendo construído e está torto, não está no prumo, ele tem que derrubar para reconstruir. Então, essa é a mensagem de justiça, uma mensagem forte que vem com a missão de revelar a Israel que essa visão do muro estava dizendo a Amós, principalmente a Amós pessoalmente: Amós, entende o que eu estou fazendo. Depois vem o seguinte: no capítulo 8 ele vê frutos de verão, todos maduros, então está na hora, está no tempo, é iminente. É iminente o que vai acontecer. A gente vê que a imagem das frutas, ela revela que Israel está pronto para a destruição. Ou seja, chegou onde tinha que chegar. E aí Deus não dá oportunidade para Amós interceder. E finalmente, a parte inevitável, no capítulo 9. Deus está junto do altar. Ele está no altar, mas é no templo de Betel. Essa mensagem está para Betel. Deus está presente junto do altar. E ele vai dizer o seguinte: que os que não morrerem com a queda do templo sobre eles, com o desabamento sobre eles, os que conseguirem fugir, morrerão pela espada. É uma mensagem dura, mas ele não deixa nenhuma opção. Apenas informa, apenas comunica, transmite a mensagem de que é inevitável. Mas aí, já no finzinho, há um lampejo. Há um lampejo. Porque vem a restauração de Israel. Para uns poucos fiéis, o futuro reservava uma bênção ainda. Amém? Vejamos. Esse é um livro que basicamente vai trazer duas doutrinas. Primeira, a doutrina da palavra de Deus. A doutrina número 1 seria a doutrina da palavra de Deus. Primeiro, que a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Ao destacar o chamado a ouvir a palavra de Deus para um juízo, correção e condenação, né? Ele denuncia o povo de Israel que decidiu ignorar a palavra revelada pelos servos e profetas de Deus. Então Amós vai dizer o seguinte: vocês rejeitaram os profetas, vocês rejeitaram os servos que Deus levantou para adverti-los. Então veja que dureza. Depois tem uma outra doutrina
que é a responsabilidade da aliança. Veja o que a revista traz. Eu quero, na íntegra, trazer a vocês o que a revista propõe, porque achei interessante. Porque ela vai dizer o seguinte: os pecados do povo estão vinculados às questões sociais estabelecidas na lei. Porque a lei de Deus dizia como eles deviam tratar o pobre, o estrangeiro. Deus se preocupa. Então, há uma nítida profecia contra a religiosidade. Há uma confusão na cabeça desse povo. Esse povo achava, porque tinha um templo, estava tudo ok. Era o que Judá fazia lá, porque Jerusalém estava lá. Mas Amós vai dizer o seguinte, ele abre a sua profecia dizendo o seguinte: um leão rugirá. Né? O leão está rugindo. Se esse leão está rugindo, ele não está rugindo aqui não, ele está rugindo lá de Sião. Esse rugir do leão é a ira de Deus. O leão não ruge caçando, ele ruge depois que está com a presa abatida. O leão não se entrega antes de abater. Então veja quanta mensagem contundente de chamado para o povo voltar a atenção para o que estava acontecendo com eles, para a relação deles com Deus. Então vejam bem, eles sabiam muito bem disso, qual era a responsabilidade dele, que Deus tinha dado a eles para não desprezar os pobres, não escravizar. E por isso que esse profeta ele não prega só a nobreza, só os dirigentes, só os líderes, ele para pregar ao povo. E não só aos homens, porque era uma sociedade patriarcal. Aqui ele abre um parêntese, e ele chama as mulheres de vacas de Bazã, porque eram gordas, porque as pastagens de Bazã eram ricas, eram férteis, então as vacas eram vistosas, bonitas. Mas é uma mensagem pejorativa, porque ele vai dizer o seguinte, que elas engordaram à custa dos pobres, dos povos. Porque no trecho bíblico ela vai dizer o seguinte, que os maridos vão buscar. Ela quer se deleitar, então traz mais. Não importa de que forma você está obtendo o seu sustento. Eu quero estar bem sempre. Então essas mulheres não estavam atentas. Então há aqui um chamado de atenção para as mulheres. Então vejamos o seguinte: cuidado com os pobres e a administração da justiça social. Então, justiça no comércio, justiça com os empregados, justiça quando a gente faz alguma coisa no trabalho. Porque eram violações das leis menores, mas eram leis de convívio social. Não é? Então, até o penhor, a lei citava como que não se devia reter por mais tempo do que a lei permitia. Não é? Então, vejam bem, a lei da santidade, não é? Para a manutenção dos sacerdotes. Né? Apesar disso, Deus cumpriu sua parte na aliança ao suscitar um remanescente. Então ele diz o seguinte, porque dos quais ele reergueria seu povo eleito. Né? Já no fim, no versículo 11, do 11 ao 15 do 9º capítulo, ele vai dizer dos quais reergueria o povo. Então vejamos o seguinte, esse é um profeta que está nos ajudando a abrir nossos olhos. Não podemos ter uma relação com Deus religiosa, porque é como se a gente tivesse uma apólice. A reconciliação é minha apólice, eu vou para o culto, eu dou aula na escola bíblica, mas se a minha vida, se o salário que eu pago a quem trabalha para mim, se a escola dos meus filhos está em dias, eu estando empregado com condições, aí faz todo sentido. Se eu me penalizo das pessoas que estão ao meu redor, de um parente que é menos favorecido economicamente, se eu chego junto, se eu me preocupo com ele, é
É nesse sentido que Deus quer despertar a cada um desse povo de o quão eles estavam distantes. E a gente sabe que o fim é terrível, porque logo após Amós profetizar, o reino do norte é totalmente destruído. Um profeta que prega em Betel. Mensagem especial. Betel era um lugar chamado assim por Jacó, que fugia de seu irmão, orientado pelo seu pai. Lá no livro de Gênesis, ele tem uma visão do céu aberto, uma escada, anjos subindo e descendo. E eu quero buscar aqui algo sobre Betel. Um apêndicezinho nessa aula para a gente entender. Eu quero ler um trecho para vocês que me chama muito a atenção. Esse trecho diz o seguinte: a cidade de Betel surgiu na região em que Jacó ergueu um altar após um encontro com o Senhor, no lugar de uma cidade chamada Luz. Betel era uma cidade cananeia que foi conquistada por Josué, já bem depois, né? Entregue como herança à tribo de Benjamim e reconquistada mais tarde pela casa de José, tornando-se território de Efraim. Betel desde cedo assumiu importância religiosa em Israel, hospedando a Arca da Aliança por algum tempo, tornando-se um ponto de adoração, rota frequente de Samuel em seu ministério como juiz em Israel. A proeminência da cidade ofuscou-se com o destacamento de Gibeá durante o reinado de Saul e de Jerusalém a partir do reinado de Davi, mas sem diminuir sua importância, sendo a segunda cidade mais citada do Antigo Testamento, perdendo apenas para Jerusalém. Quando Israel se dividiu em 2 reinos, Jeroboão estabeleceu Betel como principal centro de culto no norte, em oposição a Jerusalém. Veja como é que o que começa, né? Primeiro, lá em Crônicas a gente vai ver que quando o reino se divide, as 10 tribos que vão subir para o norte, que vão se dividir, vai dizer: o que a gente tem com Davi? Olha que rebeldia, olha que falta de observância da vontade de Deus, dos ensinos sagrados. Então vamos lá. Colocando-se ali um bezerro de ouro, veja que símbolo pagão. A partir daí, Betel se tornou um grande centro idólatra no Reino do Norte, sendo censurada por diversos profetas, dentre eles Amós, o qual travou seu conflito com o sacerdote Amazias em Betel. Betel só viria a ser purificada no reinado de Josias e mais tarde destruída numa invasão babilônica. Ela teria sido exaltada anexada ao território de Judá após o exílio e fortificada depois pelos Seleucos no período dos Macabeus. Hoje, entretanto, desconhecemos o local da antiga cidade de Betel. Gente, aqui, entre nós, esse é um trecho que me chama muito a atenção e que eu amo muito nas Sagradas Escrituras, porque, se vocês lembrarem de uma aula que eu dei há muito tempo sobre Gênesis, Jacó diz que ali é casa de Deus. Quando ele olha aquilo tudo, ele diz: essa é a casa de Deus, e põe o nome Betel. O nome desse lugar, que era Luz, passa a ser Betel. Mas depois, muitas coisas acontecem. Deus pede que Jacó volte. É Deus que faz isso. E Jacó pede para a sua família se purificar. E eles vão a Betel. Eles vão voltar a Betel. E Jacó muda o nome de Betel para El Betel, revelando de uma forma magnífica que algo estava mudando no entendimento de Jacó. Quando Jacó chama Betel por esse nome,
casa de Deus. E depois ele acrescenta El Betel ao nome de Betel. É o Deus de Betel. El Betel, Deus de Betel. Havia um entendimento aí, nesse segundo nome, de que o Deus da casa é que era importante. No primeiro momento que Jacó põe aquele nome, levado por tudo aquilo que ele estava vendo, por tudo que estava acontecendo, aquele encontro maravilhoso com Deus, ele disse: é a casa de Deus. Então a importância era o lugar. Com crescimento de entendimento, Jacó diz: El Betel, o Deus da casa. A importância não era o lugar, a importância não era aquilo que ele tinha acontecido ali, mas sim o Deus de tudo aquilo, o Deus daquele lugar. Queridos, é assim que eu termino, esperando que vocês entendam o que aconteceu com tudo isso. Tchau, até a próxima aula.